Fala investidor, como é que você tá? Espero que você esteja muito bem. E hoje eu vou te mostrar aqui com dados muito simples a gente entender os motivos pelos quais a Vale teve esse desempenho tão ruim no ano de 2024. Você viu a cotação ali sair dos seus 80, 90 reais e bater ali os seus menos de 50 reais por ação, algo que ninguém imaginou que poderia acontecer. Para mostrar isso daqui, eu quero te mostrar esse dado a respeito do EBITDA pro forma da empresa. André, mas por que você quer mostrar isso daqui de início, né? Porque você não mostrou lucro, não mostrou outra coisa? Por que isso? Porque eu quero que você perceba que o EBITDA lá do quarto trimestre de 2023 para o EBITDA agora de 2024 caiu em grande parte. Foi por conta do volume? Não, o volume foi só um pouquinho menor. Foi por conta do frete? Não. Foi por conta de efeito de câmbio? Não, esse foi até positivo. Olha só, o preço. Gente, o preço fez muito peso aqui dentro da Vale. Só para você ter uma ideia, olha só o que eu estou querendo te mostrar. Lá no terceiro trimestre, na verdade no quarto trimestre de 2024, nós começamos o minério na casa ali dos seus mais ou menos 116 e chegou a bater os seus 143 dólares por tonelada. Agora, nesse quarto trimestre aqui, nós batemos ali 93 e finalizamos ali mais ou menos na casa dos seus 100. Ou seja, você teve aqui, em grandes números, uma queda de aproximadamente 35, 40% do valor do minério. Portanto, fica nítido e claro para a gente entender aqui por que o resultado da Vale não foi aquela coisa que muitas pessoas estavam esperando. Entretanto, vamos olhar aqui um pouco mais para os resultados da empresa para que a gente consiga entender de forma mais clara o que impactou os seus números, o que poderia ter sido melhor, o que poderia ter sido diferente aqui na empresa. Então, para a gente começar, eu vou pegar os indicadores financeiros selecionados pela própria companhia. De início, a gente pode pegar a parte realmente do lucro líquido atribuível aos acionistas, né, pro forma. Houve uma queda de 3%, mas eu gosto sempre de pegar esse daqui normal, né? O lucro atribuível aos acionistas de forma ampla. Caiu aqui 23%. Por quê? Porque quando você olha para a receita de vendas, que já caiu aqui esses 9%, e os custos subiram aqui 4%, você já tem aqui alguns dos motivos pelos quais você teve essa diferença toda. Então, o que acontece? A Vale, ela conseguiu, inclusive, aumentar um pouco do seu volume. Foi o suficiente? Não. Por quê? Porque a queda da commodity fez muita diferença aqui dentro da Vale. Só que isso foi o suficiente para torná-la uma empresa sem lucratividade ou uma empresa que não gera caixa? Na verdade, não. Muito diferente disso. Você vai poder perceber aqui que a empresa ela traz para a gente o fluxo de caixa livre. Esse daqui, apesar de ter caído 34%, ainda assim trouxe um resultado de 5 bilhões de dólares para nós, tá bom? Tá aqui ó, em bilhões de dólares. Então, se a gente transformasse isso aqui, daria mais ou menos uns 30, 35 bilhões de reais em termos de fluxo de caixa livre para a companhia. O que ela pode fazer com o fluxo de caixa? Ela pode pagar dividendos, pode fazer recompra de ações, e exatamente sobre esses dois tópicos é que eu quero falar com vocês sobre os fatos relevantes que saíram na data de hoje. Primeiro deles, eles falam aqui sobre um novo programa de recompra de ações. Eles querem comprar até 120 milhões de ações no prazo ali de mais ou menos um ano e meio, o que representa 3% das ações em circulação. Aí eu te pergunto, a companhia ela vai comprar a empresa quando elas estão caras, né? Ela vai comprar as suas próprias ações quando elas estiverem lá em cima? Não. Ela vai olhar para a companhia e vai falar o seguinte, tá, o que vale a pena eu fazer? Vale a pena eu recomprar as minhas ações ou vale mais a pena eu fazer algum investimento? Eu tenho que ver o que vai valer mais a pena. Se eu recomprar minhas ações, eu vou ter um retorno de, por exemplo, 10%? Ah, legal. Agora, se eu for investir, qual o retorno que eu vou ter? Ah, eu acho que o retorno que eu vou ter é de 7%. Portanto, faz mais sentido, nesse caso, eu recomprar as ações do que eu comprar uma outra máquina, por exemplo, para colocar lá dentro de uma mina. E isso é importante de você enxergar, porque muitas pessoas, dentro desse segmento de commodity, fazem uma besteira muito grande. Elas olham para o minério lá em 140, 150, 200, como já chegou, e falam, tá, isso daqui é o normal da empresa daqui para frente. Não, não é.
E o que acontece? Muita gente acaba comprando nesse momento e acaba se dando mal. Conheci algumas pessoas que compraram Vale a 100, 110, preços que muito dificilmente ela vai conseguir ver de novo no futuro, que eu não consigo vislumbrar quando que seria, porque é muito difícil esse preço voltar. Entretanto, pessoas mais espertas vão olhar para a seguinte situação. O minério está ali em 100, 100 e pouquinho. Preços que a Vale continua sendo lucrativa, mas que não brilha tantos olhos assim. Mas a companhia, muito sábia, ela fala o seguinte, tá, eu vou ser um acionista inteligente. Por que eu vou comprar lá quando eu estava 100, 100 e pouco? Deixa eu comprar agora que está valendo 50, 60 reais. Preços muito baratos em relação ao que a empresa pode retornar. E exatamente isso que ela está fazendo. Além disso, ela também anunciou nesta data aqui um valor que pode não ser tão interessante para você, mas ela fala que ela trouxe aqui um pagamento de JCP de 52 centavos, e ela fala ainda o seguinte, que ela traz aqui que aprovou na data de hoje a distribuição de dividendos do total de 2,14 apurados no balanço tal. Agora, o que eu quero que você perceba, né? Que esse resultado aqui todo que a companhia pode divulgar, né? A gente pode até fazer as contas aqui, é muito alto considerando o preço que você está pagando. Então vamos lá, vamos pegar esses 2,14 com mais esses 52 centavos, e eu confesso que eu não vi o preço da Vale atualmente. Eu vou até puxar aqui, porque de cabeça eu não estava me recordando. Então o preço da Vale hoje está em 55,69. Então, dividindo esse valor por 55,69, nós temos um yield neste momento de 4,77% numa única tacada, quase 5% de dividendo numa única tacada aqui da Vale, tá bom? Um baita de um dividendo que ela vai pagar para você, tá bom? Agora, quero mostrar para vocês algumas outras coisas. Olha só que interessante, né? A empresa, em termos de alocação de capital, ela fez investimentos na casa aqui de 32 bilhões. E eles colocam aqui, incluindo o CAPEX de manutenção, tá bom? Então, desses 32, mais ou menos aqui uns 8, eles estão direcionados para a expansão da companhia e não só a sua manutenção. O interessante de tudo isso é que em 2024, como um todo, ela pagou o valor de 4,76. Se a gente colocasse mais uma vez esse valor aqui na calculadora, tá bom? A gente poderia colocar 4,76 dividido por 55, um preço médio aí do pessoal, daria um dividend yield na casa de 8,65%. Então, olha só, a empresa, ainda que não tenha desempenhado tão bem em termos de cotação, operacionalmente ela está muito bem e ela trouxe um retorno interessante. Além disso, como eu te falei, a empresa está olhando para a sua cotação e ela fez uma recompra de 2,1 bilhões de reais neste ano de 2024, ou seja, muito interessante, tá bom? Agora, você pode ver aqui um pouco na parte de minério de ferro, um crescimento de praticamente 2% ao ano, de Pelotas também 1%, tem muita coisa que a Vale pode melhorar, isso é fato. Entretanto, os números aqui deixam uma certeza única. Não se trata de uma empresa que, por conta de cotação, deixou de ser boa. Se você não entendeu o que eu quis dizer, eu vou tentar reforçar isso de uma forma mais simples. Não é porque a empresa ela saiu dos seus 80, 70 reais e hoje está cotada a 55, que se trata de uma empresa ruim. Na verdade, talvez você não tenha percebido que o ciclo da commodity estava lá em cima no final de 2023 e que 2024 voltou para o seu patamar normal. Tanto é, eu vou trazer vocês aqui para minha tela novamente para a gente dar uma olhada em algo que é interessantíssimo. Olha só, eu tenho essas linhas que, claro, você não precisa concordar comigo, mas por favor, entenda a dinâmica aqui. Quando eu estou olhando para uma commodity, eu quero comprar ela mais embaixo e aqui em cima ou eu vendo ou eu não faço nada. Portanto, dentro desse segmento, desse verde até esse amarelo, eu faria o seguinte, tá, eu tenho R$1.000 para comprar, por exemplo. Se a commodity estiver aqui nos seus 90, opa, talvez esses R$1.000 eu já coloque 100% aqui embaixo. Legal. Mas não, tá aqui na casa dos seus 106. No 106 eu vou comprar mais ou menos ali
aí uns 600, 700 reais, vou colocar 70% do valor. André, mas ele passou do 115 e está aqui mais ou menos no seu 122. Quanto que você compraria? Ah, talvez aqui em cima eu comprasse alguma coisa na casa de 40, talvez 30% desse valor aqui que eu tenho. André, mas a commodity está aqui em 140, eu devo comprar? Olha, se você quiser comprar, talvez 10%, 5% do seu aporte pode ser direcionado. Só que aqui em cima é muito mais o momento de você simplesmente sentar em cima das suas ações, aproveitar a cotação subindo, aproveitar bons dividendos, ao invés de sair comprando loucamente. Portanto, tenha sempre essa métrica de quanto mais cara a commodity está, provavelmente mais caro também você está pagando na sua empresa de commodities, seja Vale, Semin, pode ser em termos de petróleo, Petrobras, Brava, Prio, qualquer outra. Portanto, tenha sempre isso muito claro. Agora, antes de você sair desse vídeo, vou deixar esse outro aqui para você continuar seus estudos, porque tem muita coisa que a gente precisa conversar. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!